Acho que quem gosta de literatura gosta de filosofia. E gosta de história. Gosta de história. Tem que gostar de história. Não tem como separar as três Não tem que áreas. separar as três, né? E claro, tem que gostar de música, tem que gostar de filmes, cinema, tem que gostar de teatro, tem que gostar de escultura, que tudo forma arte, né? Bom, pessoal, de volta aqui a parte 2 dos livros do professor Décio. Na parte 1 nós abordamos livros de filosofia, os 10 livros que te marcaram. E lembrando, né, que foram muitos e tu selecionou 10. E agora, então, eu gostaria que tu falasse um pouco dos 10 livros de literatura que te marcaram. Então, fique à vontade para falar sobre a sua segunda amante, das 3 amantes, história, literatura e filosofia. Então, um pouco da literatura agora. Sim. Eu acho que estou sendo agredido aqui. Pedirei providências ao Ministério Público. Mas é o seguinte, fora da brincadeira, eu gostaria de fazer, como fizemos no caso dos livros da filosofia, de falar sobre literatura. Eu tenho formação na área de letras e, portanto, estaria mais ou menos, né, capaz de falar sobre literatura. Graduação em letras, né? Sim, licenciatura em letras. Então, o que se entende por literatura? Literatura é linguagem carregada de significado. Ela não existe num vazio. Os escritores, como tais, têm como função uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Os bons escritores, é bom que se diga, são aqueles que mantêm a linguagem eficiente, isto é, os que mantêm a sua precisão, a sua clareza. É só lembrar do professor, doutor espanhol Ortega y Gasset, quando ele diz o seguinte: qual é a maior cortesia que o literato, o filósofo pode transmitir ao seu público, aos seus leitores? É exatamente a clareza, a precisão da linguagem. Porque senão é um desastre, né? E total. Isso é incrível porque muitos filósofos são extremamente obscuros. Sim. Citando o próprio Hegel, sim, Heidegger também, né? Sim. Pesadões, né? Exato, porque é um pouco do estilo deles, e isso do estilo é incrível porque tem filósofos como Nietzsche mesmo que tem vários estilos nas obras. Então o estilo é muito importante mesmo para a compreensão, né, do conteúdo. Se a literatura de uma nação entra em declínio, a nação se atrofia e decai. Isso já é comprovado pelo curso da história. As pessoas lúcidas não podem permanecer inermes e resignados enquanto o seu país deixa que a literatura caia e que os bons escritores sejam desprezados. A literatura é um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores. E só vive na medida em que estes, os leitores, a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. Até nesse ponto, né? A obra não é um produto fixo. Nenhuma obra é unívoco diante de qualquer público. Nem este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu feito. Se a obra é mediadora entre o autor e o público, o público, é o mediador entre o autor e a obra, na medida em que o autor só adquire plena consciência da obra quando ela lhe é mostrada. De que forma? Através da reação de terceiros, o público, os leitores. Isso quer dizer que o público é condição do autor. Vou repetir, o público é condição do autor conhecer a si próprio, pois esta revelação da obra é a sua própria revelação. Por isso, todo escritor depende do público. E a importância dos clássicos, né? Para entender épocas, para entender, como diria o Hegel, o espírito do tempo. Exatamente. Porque as coisas, como está dito ali, as obras vão se unindo umas às outras como num cordão umbilical que atravessa os séculos, os milênios. Exato.
né? E aí o poder, né, dos clássicos, tanto da literatura como da filosofia, Sim. não só para entender o passado, porque quando fala clássico parece que é o passado, É, mas para não, entender o presente. os clássicos são as obras, clássicas são as obras que permanecem toda a vida. Que são atemporais, né? É, são atemporais, exatamente. Então, a lista, vamos para a lista dos 10 mais... Vamos começar então por aquele que é declarado como um poeta cego na Grécia muito antes do que se possa imaginar. Então eu falo sobre a Odisseia. E também nós temos aí que ligar as duas, embora parece que a Ilíada, né? A Ilíada, há comentários que não teria sido escrito pelo poeta Homero. Isso foi feito no século IX a.C. Observe bem a data. Então eu indicaria a Odisseia e esperando que leia também a Ilíada. Depois eu vou indicar uma obra muito importante que consta de 100 novelas. O Decamerão. Famoso. Né? E que, na verdade, seria o título seria O Príncipe Galeotto, de Boccaccio. Galeotto, imagina, né? Imagina o que deve ser, né? Bom, a história é interessante. Depois eu me refiro a uma obra que é uma coisa fantástica. Livro das Mil e Uma Noites, que tem passagens ali de narrativas egípcias e narrativa dos antigos árabes. Eu, inclusive, assistia a novela Sherazade, das Mil e Uma Noites, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, quando eu era um piá de 12, 13 anos. E assistia todas as noites, cada capítulo, né? Em seguida, Memórias de Adriano, escrito pela famosa escritora francesa Marguerite Yourcenar. É um livro muito interessante. Esse eu não conheço. Tem um roteiro muito interessante. É a questão, o Adriano se apaixona por um jovem, é imperador máximo de Roma. E ele vive mais fora de Roma, Adriano, combatendo os povos bárbaros, como eles assim eram chamados, de que invadissem o território romano, né? É muito interessante. E esta escritora, Marguerite Yourcenar, ela é fantástica porque ela não deixa passar nada que não tenha acontecido realmente. Mas aí vem a imaginação e a ficção para tornar a obra fantástica. Depois, um escritor alemão que escreveu A Morte em Veneza, Thomas Mann. Esse é um escritor fabuloso, fabuloso. Segue-se um escritor fabuloso de Portugal, o Primo Basílio, Essa de Queiroz. Esse é fantástico, esse escritor. Crime do Padre Amaro. Sim, aí vem todas aquelas obras que foram escritas assim, com todo aquele ardor do escritor, né? De toda aquela capacidade. Segue-se um escritor americano, Jack London, que é muito interessante. Né? Assim como Edgar Allan Poe, ele tem o seu brilho nas suas obras. Eu não coloquei o Poe porque poderia assustar alguns, né? Eu até pensei que estaria na tua lista, porque eu sei que eu sou, muito. mas tem alguém mais que gosta de contos extraordinários, né? Sim. Depois o Retrato de Dorian Gray, escritor inglês Oscar Wilde. Muito interessante, né? E vocês também costumam me chamar porque dizem que eu não envelheço muito, eu cada vez fico mais velho, né? Mais cansado, mais chato com X, né? E todavia me chamam, olha, ele é o próprio Dorian Gray. A piadinha aqui é que existe o chato com CH, que é o chato normal, Sim. E o chato da segunda extra, potência, né? segunda potência, que é com né? X e valem por dois chatos. Um escritor brasileiro pouco lido, mas muito impressionante, o Graciliano Ramos, né? O livro é Angústia. Angústia. Porque sempre quando aparece qualquer fala sobre Graciliano, eles citam os outros livros. Sim. Esse aqui eu acho que é importante, porque é a luta de um escritor durante a ditadura, o poder contra a liberdade de expressão. Essa é uma verdadeira... Tem vários clássicos. Sim, exato. Depois, um nosso escritor do Rio Grande do Sul, que eu admirei, a primeira obra dele que eu li, México. México, olha, vale a pena. É uma história do México que ele conta com uma capacidade de imaginação, de realismo
fantástico, porque Érico Veríssimo, que parece que agora há pouco teria, se fosse vivo, teria chegado aos 100 anos, né? Então ele escreveu, eu tenho quase toda a obra dele, vocês podem ver ali na sala, né? E essa aqui me encantou. Ah, esse México. E finalmente não temos mais nenhum outro. Fechou. Fechou. Podia ser o filho do Érico, né? Sim, que também é um grande textos escritor, incríveis. um cronista fantástico e que infelizmente ele está mal de saúde, né? Está passando por um período crucial. Então é isso que eu tenho a apresentar. Perfeito. Mais 10 clássicos de literatura, 10 obras que algumas eu já vou botar na minha listinha para ler, porque eu não li ainda. Será que eu teria que pronunciar aquele adjetivo qualificativo, negativo? Posso ou não? Não, vamos deixar. Mas, das inspirações, a própria literatura também, eu comecei a ler. Eu sei que você lê e você lê bastante. Mas por muita influência sua também. Obrigado. Pelo gosto. Mas há outro que também que lê muita literatura. Sim. Temos ouvintes aqui, né? Sim. Que também são apaixonados pela literatura e pela filosofia. E pela filosofia. Acho que quem gosta de literatura gosta de filosofia. E gosta de história. Gosta de história. Tem que gostar de história. Não tem como separar as três. Não tem que separar as três, né? E claro, tem que gostar de música, tem que gostar de filmes, cinema, tem que gostar de teatro, tem que gostar de escultura, que tudo forma arte, né? É que são chamados intercessores, né? Por Deleuze, por exemplo, falar que temos que formar uma gama enorme de intercessores, que é arte, ciência, tudo está conectado. Exato. Mas, como eu estava falando, as primeiras obras que o Ser me deu de presente, né? Que me marcaram, uma delas, que é uma das obras mais incríveis que eu já li, é Robinson Crusoe. Ah, sim. Que foi um presente seu. Daí eu li aquela, nossa, que é uma aventura espetacular. É uma aventura espetacular. E aí eu fui pegando outras, então eu acho que... E a Ilha do Tesouro. Também. Ah, fantástica. Tem muitas, né? Eu acho que tem algumas obras que são porta de entrada, né? Sim. Não dá para, por exemplo, sair e lendo começar... Tolstói, por exemplo. Por exemplo, Homero mesmo. Homero, né? sim. Porque são obras difíceis. Homero escreveu em verso. Claro que houve edições que foram escritas em prosa, para o leitor aproveitar melhor. Tem a porta de entrada, que são obras mais tranquilas para serem lidas. Isso também na filosofia, né? Sim. Não vai sair lendo uma ciência da lógica, uma metafísica. Não, pelo amor de Deus. Então, como antigamente se começava com Heidegger, mas discute. É muito difícil, então difícil. Acho que tem que ir com calma, claro. Um passo por vez. Enfim. Organizar melhor a coisa. Mas são ótimas dicas, como eu disse, algumas eu já vou separar para ler, outras eu já conheço. Então, muito obrigado por mais um vídeo, professor. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar convosco. E sempre estará de volta. Eu sei que vocês gostam bastante do Professor Décio. Nós temos vários vídeos do Professor Décio aqui no canal. Voltaremos em breve com mais vídeos sobre outros assuntos também. Eu acho que eu vou me candidatar a algum cargo eletivo. Eu acho que do apostolado da oração. Tu deve abrir um canal no YouTube. Pois é. Ou criar um podcast, alguma coisa do tipo. Sim. Mas quem sabe o presidente do apostolado da oração. Pode masculina, ser, não o feminino. É um caminho também. Décio, muito obrigado. Obrigado para vocês. Muito obrigado.